Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Obrigado por estarem aqui mais uma vez no nosso canal. Por favor, me ajudem, né? Dê o seu joinha, divulgue com seus amigos. Esse canal foi criado com o intuito de a gente tirar dúvidas, conversar um pouco sobre o assunto grandezas elétricas, né? Eu passar a minha experiência prática, que eu trabalhei muitos anos nessa área, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, conversar. E eu vou estar sempre divulgando alguns assuntos de interesse, né, para todos vocês. Por favor, dê seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, porque sempre que tiver uma novidadezinha vocês recebem logo em primeira mão, né? E é isso aí. Bom, nosso canal é o canal Analisando Grandezas Elétricas. Como eu já disse, a gente sempre vai trocar uma ideia, né? Por favor, comentem, dê sugestões de assuntos para a gente conversar, que eu sempre vou estar preparando alguma coisinha para a gente estar vendo e discutindo. Por favor, colaborem com sugestões, com opiniões, com críticas. Isso é muito bom para a gente cada vez mais aprimorando o canal, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai continuar falando sobre o PRODIST, que é aqueles procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, né? Eu destaquei aí em vermelho as iniciais de procedimentos de distribuição, que muita gente me pergunta o que é PRODIST e por que esse nome PRODIST. Então, a origem desse nome é justamente isso aí, né? As iniciais do nome da regulação, né? Documento. São várias regras em várias áreas específicas da distribuição que a ANEEL criou para que as concessionárias trabalhem da mesma forma, trabalhem, né? Atendendo da mesma forma aos clientes da rede de distribuição, tá certo? A gente está falando sobre o módulo 8, que trata da qualidade da energia elétrica, certo? Esse é o vídeo 4, que a gente vai conversar sobre distorção harmônica, certo? É uma série de vídeos que a gente vai falar sobre todos os assuntos do módulo 8, e esse é o vídeo 4. Bom, vamos ver um pouco de conceitos, né? Só para a gente entrar certinho no ritmo. Então, vamos ver a definição de distorção harmônica. São fenômenos associados a deformações nas formas de onda das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental, tá? Veja que eu fiz aqui esse gráficozinho, que é um gráfico muito conhecido, né, dos livros dessa área. Veja que a curva, a composição da curva fundamental, ela tem uma parte ascendente, uma parte descendente, e o ciclo completo, esse ciclo é curva para cima e curva para baixo, né? Sinal positivo, sinal negativo. Aí repete mais um ciclo, sempre dessa forma. Então, quando o circuito tem presença de harmônica, o que é que acontece? A influência de todas essas harmônicas, terceira harmônica, quinta harmônica, né, faz com que essa curva fundamental, que seria dessa forma aqui, fique deformada. Então, esse gráfico aqui global, ele sofreu influência de todas essas harmônicas presentes no circuito, e essa curva que era para ser assim, como essa fundamental, ficou toda deformada, né? Por conta desses ruídos, né? Desses, dessa presença dessas harmônicas, tá certo? Então, isso para o circuito é ruim, para as máquinas, para os equipamentos é ruim. E se não for tratado, né, começa a surgir vários problemas na indústria, na empresa, seja ela de qual tipo for, tá certo? Isso dá problema de aquecimento de cabos, isso dá problema de paradas frequentes,
né? Dá um trabalho, uma dor de cabeça danada para o pessoal da manutenção, tá certo? Aí veja que interessante, ó. A deformação do sinal senoidal pode ocorrer tanto no sinal de corrente como no sinal de tensão. Portanto, são tratados como tais, ou seja, vai ter harmônica de corrente presente no circuito e vai ter harmônica de tensão. A distorção harmônica de tensão aparece quando há a circulação de corrente harmônica no circuito em função das impedâncias que o circuito apresenta, tá certo? Lembrando que o PRODIST trata de regras e normas, procedimentos que as concessionárias devem, de forma, né, todo mundo trabalhando da mesma forma, para que a atenção chegue lá no cliente da melhor forma possível, né? Sem problema, né? Naquela faixa adequada que a gente já viu em outros vídeos e numa ótima qualidade para que a empresa, a indústria consiga trabalhar da melhor forma possível, certo? Então, para a ANEEL e para as concessionárias, o importante é como é essa qualidade da energia, do nível de tensão que está chegando lá no cliente, certo? Então, o PRODIST trata da harmônica de tensão, certo? A gente não vai ver em nenhum momento aqui, né, nas formas, nos tratamentos que a gente vai ver no PRODIST, fala nada sobre harmônica de corrente, tá certo? Porque o produto que a concessionária fornece lá para o cliente é a tensão e ela tem que ser de boa qualidade, certo? Então, nosso foco aqui vai ser voltado para a tensão, certo? Aqui, essa tabelinha que está no PRODIST mostra a terminologia, identificando as grandezas. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a qualquer momento vocês podem, né, ou ler no Prodist, ou voltar a assistir essa apresentação, e você vai ver os símbolos, as grandezas, como é que elas são identificadas nas fórmulas lá, onde você vai dar os tratamentos, né, apropriados. Outra coisa importante é o seguinte: as concessionárias, para medir essa grandeza, ela tem que ter aparelhos específicos, tá? Que ela instala lá na rede para poder identificar essas grandezas, tá certo? Vocês devem estar lembrados que a ANEEL exige que quando o cliente reclame que está com problema de energia, isso e aquilo, quando a concessionária vai adotar procedimentos para analisar se a tensão está de forma adequada, ela instala equipamento durante 7, 8 dias. Então, o volume, a massa de arquivos que fica nessa memória é muito grande. Então, você não tem como fazer isso manualmente. Você imagine vários clientes, a concessionária faz isso manualmente. Então, ela tem equipamentos específicos, que a gente vai ver, que tratam dessa grandeza, e o software pelo qual você descarrega esses equipamentos é quem vai lhe dar o relatório completo disso, dessas grandezas. Eu vou mostrar um exemplozinho prático no final, que eu instalei aqui pertinho só para gente, para vocês terem uma ideia. Que essas grandezas, essas, essas formas, essas coisas aí, você não precisa se preocupar com isso. Você não vai fazer isso manualmente. É o aparelho quem faz, tá certo? Aqui, continuando um pouquinho da identificação da grandeza e como é o símbolo que aparece lá nas fórmulas. Isso tudo você vai ver que o aparelho apresenta no seu laudo final, no relatório, não só o símbolo, como a identificação da grandeza, tá certo? As expressões para o cálculo das grandezas, DITH%, DTT%, DTTP%, DTTI%, DTT3%, apresenta-se e são calculadas desta forma. Olha. A gente vai ver agora cada uma delas individualmente. Olha, DITH%, a fórmula é essa aí, tá certo? Todos esses conceitos, todas essas variáveis já estão identificadas na tabelinha, certo? Onde H é a ordem harmônica individual, tá certo? Distorção harmônica total da tensão é o DTT%,
Tá lá também na tabelinha, certo? H são todas as ordens harmônicas, de 2 até o valor máximo, certo? O H máximo vai depender da classe, vai ter que ser de acordo com a classe do aparelho, certo? O método de medição classe AOS é conforme essa norma vigente da IEC, ó, da IEC 61000-4-30. Isso aí quem tem a obrigação de saber é o fabricante do aparelho, que o aparelho que ele fabrica tem que estar de acordo com essa norma, né? Ele tem que pegar essas grandezas baseadas nessa norma aí, tá certo? Pessoal, só para complementar essa questão do equipamento, se é classe A, se é classe S, principalmente para você, se for trabalhar nessa área, né, de qualidade de energia, de fazer laudos para clientes, quando você for adquirir seu equipamento, você procure saber com o fabricante se ele é classe A ou S. Por conta disso, os instrumentos de medição classe S, eles poderão ser utilizados em quaisquer aplicações, excetuando-se as situações contratuais envolvendo a solução de disputas específicas ou as questões judiciais, em que deverão ser utilizados os instrumentos de classe A, certo? Então, a depender, né, de como você vai utilizar ele na prática, se for para fazer laudos de qualidade de energia, você tem que ficar atento nessa questão, tá certo? A diferença é o quê? Um equipamento, ele mede mais coisas relacionadas com a qualidade de energia que o outro não mede, certo? Então você tem que avaliar esse critério com bem cuidado, porque são equipamentos com um preço relativamente elevado e vocês não vão fazer um investimento, né, para um equipamento que não vai poder fazer o que você quer fazer com ele. Então, é preciso você ter esse esclarecimento, discutir isso bem com o fornecedor, para que você adquira o equipamento exatamente para aquilo que você vai utilizar, certo? Aqui tem mais algumas explicações sobre a distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas de 3. Tá aí a formulazinha, que é continuando o que a gente já estava vendo, né? Tá aí mais uns conceitos, mais umas explicações. Aqui, distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares, não múltiplas de 3. Tá aí a formulazinha, tá aí algumas explicações, algumas variáveis. Distorção harmônica de tensão para as componentes múltiplas de 3. Como eu já disse, você não precisa se preocupar com isso, porque isso tudo é equipamento vai lhe dar prontinho, certo? Para você fazer sua análise e fazer seu laudo, certo? Bom, lá no item 4.3 tem os limites para esses indicadores. Não adianta você calcular se não tiver limites para você saber se está bom, se está ruim, se está adequado, se não está, certo? Então, os limites para essas distorções harmônicas constam nessa tabelinha 2, certo? Esse Vn aqui é tensão nominal, no caso para baixa tensão até 1000 volts, os valores, os limites são 10, 2,5, 7,5 e 6,5 para esses indicadores aqui, certo? Tensão nominal, por exemplo, um cliente que é atendido em alta tensão, 13,8 ou até 69, é esse caso aqui. Os valores passam a ser 8, 2, 6 e 5. Né? E clientes acima de 69, que são aquelas grandes indústrias, né? São esses valores aqui, 5, 1, 4 e 3. Observe que quanto mais alta a tensão, mais vai diminuindo essa grandeza, né? Para baixa tensão é 10, para 13,8 é 8 e para cima de 69 é 5. E assim sucessivamente para as outras grandezas, tá? E isso você também, o aparelho vai lhe dar lá no resumo, se está abaixo disso ou se está acima, certo? Bom, os limites correspondem ao máximo valor desejável a ser observado no sistema de distribuição.
No caso de medições realizadas utilizando CTPs com conexão do tipo V ou delta aberto, os limites permitidos para o indicador DTT 3,95% deverão corresponder a 50% dos respectivos valores indicados na tabela 2, que é essa tabelinha que a gente já viu. Os acessantes da rede básica deverão seguir o determinado nos procedimentos de rede ou em regulamentações específicas. São aqueles grandes consumidores, grandes indústrias, né? Aí já entra nesse procedimento de rede com regulamentação específica. O espectro harmônico a ser considerado para fins do cálculo das expressões relacionadas com a distorção harmônica total de tensão deve compreender uma faixa de frequências que considere desde a componente fundamental até pelo menos a 40ª ordem harmônica. E isso você tem como parametrizar lá no aparelho. Você quer que ele faça essa análise até qual ordem harmônica? Isso você pode informar lá nos parâmetros do aparelho, né? O conjunto de leituras para gerar os indicadores da qualidade do produto de regime permanente, que são as distorções harmônicas, flutuação de tensão e desequilíbrio de tensão, deve compreender o registro de 1008 leituras válidas, obtidas em intervalos consecutivos, e é aquele período de agregação, de 10 minutos cada, salvo as que eventualmente sejam expurgadas, conforme item 9.1.10.1, no intuito de se obter 1008 leituras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados sempre consecutivamente. O que é que acontece? Lá naquele vídeo que a gente fala sobre nível de tensão adequado, precário, crítico, que a gente fala nesse registro de 1008 leituras válidas, isso você medindo a cada 10 minutos vai dar na faixa de 7 dias, certo? Então você, na hora da instalação, você anota o dia e a hora que está instalando, e só vai poder tirar o teste lá do cliente 7 dias depois daquela hora que fecha as 1008 leituras válidas. Mas o que é que acontece? Muitas vezes ocorre uma falta de energia, algum problema no sistema que falta energia. Então, se você se basear pelo horário que instalou para retirar, achando que fechou as 1008 leituras válidas, né? Ou 7 dias, se ocorreu falta de energia, não vai fechar as 1008. Então, o que é que eu recomendo? Que você não deixe 7 dias, deixe 8. Aí você instalou, por exemplo, 9 horas da manhã, com 8 dias, depois das 9 horas da manhã, você retira. Porque aí, com certeza, você vai ter um pouco mais de 1008 leituras válidas e você vai poder agregar consecutivamente as 1008 leituras. Tá certo? Que é para você não perder a viagem. Às vezes o cliente está no interior, é uma indústria em outra cidade. Se você deixar amarradinho só com 7 dias, pode ocorrer essa falta de energia e você não ter as 1008 leituras registradas, tá certo? Após a aquisição de 1008 registros válidos de medição, deve ser obtido um conjunto de valores para FD%, DTT%, DTTP%, DTTI%, DTT3% e PST, que devidamente tratados conduzirá aos valores dos indicadores estatísticos, que é o que a concessionária vai pedir para medir. É esse aí, FD 95, DTT 95, que a concessionária vai pegar, aliás, a ANEEL vai pegar de todas as concessionárias para ter o indicador daquela concessionária, certo? Os indicadores FD 95, DTT 95, DTT-P 95, DTT 95, etc., serão associados a um mês civil, cuja referência será aquele no qual se deu o término da medição de 1008 leituras válidas, certo? Então, se você, por exemplo, instalou no dia 27 do mês de maio e tirou em junho, então esse indicador não vai cair mais em maio, vai cair em junho. E foi aquele que se deu o término da medição de 1008 leituras válidas, certo?
Isso tudo são coisinhas importantes que você precisa estar ligado, porque são recomendações da ANEL, certo? Critérios de expurgo no conjunto de leituras. Para as medições de distorções harmônicas, desequilíbrios de tensões e flutuação de tensão, na ocorrência de variações de tensão de curta duração ou de interrupções de longa duração, o intervalo de medição de 10 minutos deve ser expurgado e substituído por igual número de leituras válidas, certo? Então, mais um motivo para você não deixar só 7 dias justinho, que pode ter variação de tensão, né? Interrupção de longa duração, flutuação de tensão, e quando você expurgar, né, no seu arquivo lá que está lá no seu aparelho, você vai ter que ter esse cuidado para poder completar as 1008 leituras válidas, com tensão, né, em plena faixa adequada para o cliente, né? As medições devem corresponder ao tipo de ligação do acessante, abrangendo medições entre todas as fases e o neutro fornecidos no ponto de conexão. Caso o neutro não seja fornecido pela distribuidora no ponto de conexão, a medição deve ser realizada entre as fases. Nesse caso, especificamente, os limites de distorções harmônicas deverão observar o disposto lá no item 43.2, tá certo? Para quem trabalha com cliente de rede de distribuição, de concessionária, o que é que acontece? Às vezes o cliente é monofásico, ele é só fase A e neutro, em hipótese, tá? Mas já que você está ali, a sua obrigação como concessionária é fornecer tensão nas 3 fases de qualidade. Então, independente do cliente que você foi atender, se ele é monofásico ou não, você conecta nas 3 fases, porque você vai ter um apanhado, além daquela fase que o cliente que reclamou está ligado, como é que está a situação das outras fases. Desculpe que eu estou com a garganta um pouco inflamada. Então, não esqueça esse detalhe. Mesmo que você vai atender um cliente monofásico, quando você for instalar o aparelho lá no ponto de entrega, onde esse cliente está ligado, não instale só na fase que ele está. Você aproveita e já pega as 3, porque se tiver que fazer algum reparo na rede, alguma manutenção de melhoria, vai beneficiar todo mundo, em todas as fases, ok? Os TPs utilizados em um sistema trifásico devem ter as mesmas especificações entre si e suas cargas devem corresponder a impedâncias semelhantes e serem conectados preferencialmente em YY, até errado, independente do tipo ou classe de tensão. Para os casos sem conexão à Terra, podem ser utilizados excepcionalmente arranjos para os TPs do tipo V. Nesse caso, especificamente, os limites de distorções harmônicas deverão observar o disposto no item 4.3.2, certo? Aí o que é que diz lá o item 4.3.2? Eu fiz questão de colocar ele aqui para não ter que voltar na tela que ela está lá, certo? No caso de medições realizadas utilizando-se TPs com conexão do tipo V ou delta aberto, os limites permitidos para o indicador DTT 3, 95%, deverão corresponder a 50% dos respectivos valores indicados na tabela 2, certo? Isso aí foi só para completar. Aí veja, eu instalei aqui pertinho, só para pegar esse arquivozinho e colocar na apresentação. Vamos ver um exemplo de medição na prática e como é o relatório que o aparelho fornece, certo? Pronto, olha. Veja que eu fiz agora no mês de junho, ó, tá certo? Não fechou, apesar de estar de 10 em 10 minutos, aí, intervalo de registro 600 significa que o aparelho está de 10 em 10 minutos. Mas como era só um exemplozinho para colocar aqui para vocês, não fechou as 1008 leituras válidas, certo? Porque a minha intenção aqui era só vocês verem como é que o aparelho faz, como é que ele fornece o relatório. Veja todos aqueles indicadores que a gente conversou,
certo? A LD da fase A, da fase B, da fase C, certo? A média e o máximo de cada uma delas. O DTP, a média máxima de cada uma delas. O DTTI de cada uma delas, a média máxima, e assim sucessivamente. E além disso, aqui ao lado, ele diz o que é cada uma delas. Lembra que eu falei que além dele dizer o indicador, ele dá no glossário, ele diz exatamente o que é cada uma delas? Tá vendo? Isso é o software do aparelho. E na tela seguinte, você vê, né, isso em forma de gráfico, tá? E aqui embaixo ele ainda diz, olha, para esse caso, né, as definições e valores limites de indicadores de distorções harmônicas individuais e distorções harmônicas totais estão de acordo com o ANEEL Prodist módulo 8, revisão 12. Ou seja, para esse caso aqui, se fosse o cliente, né, estão de acordo, certo? Então, você não teria com que se preocupar de recomendar ao cliente colocar, por exemplo, equipamentos para corrigir ou reduzir a presença de harmônica, né? São os filtros harmônicos, certo? Uma coisa interessante também para quem trabalha com qualidade de energia, com o pensamento, por exemplo, de corrigir fator de potência no cliente, é preciso ter cuidado e medir a presença de harmônica no circuito, porque muitas vezes você só pela fatura de energia do cliente, você vê qual é o banco que você vai dimensionar para aquele cliente em função do reativo que aparece lá, né, na fatura de energia. Aí quando você instala o banco, com pouco tempo esse banco queima. Por quê? Porque se no circuito tiver presença de harmônicas, pode haver um efeito de ressonância nos bancos capacitores e queimar por causa da harmônica, certo? Então, antes de dimensionar o banco, você precisa saber qual é a harmônica presente ali no cliente, no circuito, para você dimensionar um banco robusto, se prevenindo para aquela harmônica que já existe ali na indústria, tá certo? Que é para não queimar o banco do cliente. Muitas vezes são bancos caros, né? São bancos, às vezes, automáticos, caríssimos. E se você não tiver essa preocupação de identificar qual é a harmônica presente no circuito, de repente o banco queimou. O que foi que queimou? Foi tudo dimensionado certinho, queimou o banco. O que foi? Às vezes é isso. É o efeito de ressonância, né? Presente ali no circuito por causa das harmônicas e queima o banco. Tá certo? Bom, pessoal, aqui está mais ou menos uma bibliografiazinha, né, básica, onde eu fui pesquisar, além do Prodist módulo 8, né? Esse que eu trabalhei aqui com vocês foi a revisão 12 de 2021, né? Eu sempre gosto de botar a bibliografia para vocês que gostam de estudar, de pesquisar, ir atrás e ter as informações adequadas, né? Esse vídeo é justamente continuando aqueles que nós já vimos, né? A gente está analisando exatamente o módulo 8 que trata da qualidade da energia elétrica. O próximo vídeo que a gente vai preparar é relacionado a desequilíbrio de tensão, que será o vídeo 5 dando continuidade, tá certo? Não esqueçam que eu tenho um e-book, né? Que eu juntei uma série de experiências da minha vida prática, que eu sou aposentado de uma concessionária de energia elétrica, e coloquei nesse e-bookzinho, porque quem for trabalhar nessa área tem algumas referências, algum procedimentozinho que vale a pena vocês verem, tá certo? Ele está disponível nesse link, a capa dele é mais ou menos essa aí, analisando tensão e carga de trafo, né, que é a abreviatura que a gente chama transformador, ou quadro de distribuição, tá certo? É bem bacana, é bem legal, e você que trabalha nessa área vale a pena, tá certo? Esse aí é meu Instagram, tá certo? Esse aqui é meu Facebook. Se vocês quiserem ter alguma dúvida, mandar alguma sugestão, ou até mesmo crítica, por favor, fiquem à vontade, né? O máximo que vai acontecer é vocês me ajudarem a gente melhorar cada vez mais, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Um abração em todos
Até mais.